Ameixas pretas têm qualidades insuspeitas para o tratamento de problemas de saúde e sua prevenção, inclusive. Você pode utilizar as frutas ao natural, mas o mais fácil seria utilizar as ameixas secas. Vamos ver quais os efeitos benéficos sobre o trato gastrointestinal, seu sistema digestivo, sobre o coração e até sobre os ossos, evitando osteoporose. Vamos lá! Antes de mais nada, vamos ver qual é o conteúdo exato de ameixas secas. E vamos tomar como exemplo apenas 5 ameixas secas, digamos que você as ingira diariamente. Pois bem, 5 ameixas secas contêm 114 calorias, 18 gramas de açúcares, 1 grama de proteína, 0 de gorduras e 3 gramas de fibras. Além disso, ameixas são uma ótima fonte de vitaminas A, B, K e C, e ainda alguns sais minerais, como ferro, manganês, cobre e até potássio. Qual o efeito sobre o trato gastrointestinal? As ameixas são ótima fonte de fibras, seja do tipo solúvel, seja do tipo insolúvel. Essas últimas insolúveis ajudam a formar o bolo fecal, como os médicos dizem, que é o conteúdo do intestino. Ajuda a regularizar, portanto, a sua função do intestino. E, de fato, você conhece muitas pessoas que preparavam sempre um chazinho, uma infusão de ameixas de noite para fazer o intestino funcionar bem pela manhã. Já as fibras solúveis ajudam a moderar a digestão, ajudam a absorver substâncias benéficas e evitam, inclusive, que se absorva colesterol. Mais recentemente ainda se descobriu que as ameixas contêm sorbitol e o chamado ácido clorogênico. São duas substâncias que auxiliam na mobilização do seu intestino. Ele deixa de ser preguiçoso. Efeitos sobre o coração e o sistema cardiovascular. Esse mesmo ácido clorogênico, junto com outros que eu falei, tem um efeito antioxidante muito bom que protege os seus vasos. Pode existir, inclusive, redução da glicose no sangue e também fazer com que haja diminuição do chamado colesterol ruim, o LDL, o colesterol de baixa densidade. E o efeito sobre os ossos? O mesmo efeito antioxidante que protege os seus vasos também faz com que haja proteção dos seus ossos. Substâncias anti-inflamatórias se formam que inibe a reabsorção do cálcio a partir do seu osso. O cálcio fica quieto lá dentro e isso protege a evolução para osteopenia ou até para osteoporose. No recente Congresso Mundial de Osteoporose de 2022, mostrou-se 2 trabalhos em que isso aconteceu. A ingestão de 5 a 10 ameixas secas por dia preveniu as mulheres de evoluir para osteoporose. Considerou-se osteoporose no quadril e também viu-se uma diminuição ao longo do tempo da possibilidade de haver fraturas devido a essa doença. O estudo investigou mulheres que receberam 5 ameixas secas por dia, ou outro grupo recebeu 10 ameixas secas diariamente, e outro grupo, é claro, foi o grupo controle, o grupo que recebeu placebo. Pois bem, esse grupo último, que recebeu apenas o placebo, depois de 6 meses e 12 meses na densitometria, mostrou uma considerável diminuição da massa óssea. Não houve preservação, portanto, dos ossos. Ao contrário, em mulheres que receberam 5 ameixas secas por dia, já se notou uma preservação dessa massa óssea, não houve evolução para a osteoporose nas densitometrias. Já o grupo que recebeu 10 ameixas secas por dia não conseguiu chegar ao final da observação. Não ficou claro pelo artigo científico por que isso aconteceu. 41% dessas mulheres
desapareceram do trabalho. Quem sabe tiveram diarreia, não se deram bem do ponto de vista do intestino e simplesmente abandonaram. A conclusão dos investigadores é que ameixas secas podem ajudar e muito no controle da osteoporose, no sentido de haver sua prevenção. No tratamento de uma osteoporose já estabelecida, eventualmente a história seja outra, precisaremos mais estudos. Um detalhe, no entanto, essas pesquisas foram pagas pela Associação Americana de Produtores de Ameixas, ou seja, houve um interesse pecuniário e econômico em que mais pessoas utilizem os seus produtos. Então, às vezes a gente tem que ficar com um pouquinho de pé atrás nas conclusões quando existe de fato o interesse econômico. Mas, quem sabe naquelas mulheres que não toleram nenhum dos medicamentos utilizados hoje em dia para osteoporose, isto seja uma alternativa viável. Vamos aguardar novos estudos. Quais são os riscos, então, para terminarmos nosso vídeo, de ingestão de ameixas secas? O primeiro deles é a questão de diarreia, já citado. Algumas pessoas com o estômago, o intestino mais sensível, com tendência para a diarreia, vão provavelmente piorar esse sintoma e não vão se sentir bem. Outras pessoas com sensibilidade ao sorbitol, a substância química que também existe nas ameixas, podem sofrer outros tipos de para-efeitos que não são nada agradáveis, como muitos gases, como cólicas, dor abdominal. Há relatos, inclusive, de vômitos em algumas pessoas mais sensíveis. As cólicas podem ser nada agradáveis. E um segundo efeito que pode acontecer e que nos preocupa, ouça com atenção, que é o seguinte: se você aquecer as ameixas, como a nossa vovó fazia em casa, aquele chazinho, aquela infusão para tomar à noite e fazer o seu intestino funcionar. Se você fizer isso, libera-se daquela infusão das ameixas, inclusive ameixas secas, uma substância chamada acrilamida. A acrilamida que se forma é cancerígena. Então, existe a possibilidade, pelo menos, de você estar, com o passar do tempo, acumulando essa substância e poderá ter surpresa desagradável no futuro. Então, evite aquecer a fruta, evite aquecer as ameixas secas. Faça bom uso das ameixas, pode lhe ajudar bastante nas situações em que vimos nesse vídeo.